Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nosso objetivo é falar um pouco deste autômato com pilha versão determinística. Bom, vamos lembrar antes um pouco o que acontecia com o nosso autômato com pilha normal, não é? O autômato com pilha, esse exemplo aqui a gente já viu, reconhecer A n vezes seguido de B n vezes. O que acontece aqui é que eu começo a empilhar A, quando entra um B, eu começo a desempilhar, certo? E aí, se a gente fizer uma outra versão dele agora, vai aparecer o problema. Essa é uma versão onde eu quero que o número de A's esteja entre o número de B's e o dobro do número de B's. Geralmente, uma das soluções para isso é, a cada vez que eu empilho A, eu posso empilhar um A ou dois A's. Ou um A em cima do Z0, ou dois A's em cima do Z0. Aqui também, ou um A em cima do A, ou dois A's em cima do A. O que acontece é que, quando entrar um B, ele só vai chegar na pilha vazia e reconhecer isso aqui por pilha vazia se a quantidade de B's for igual à quantidade de A empilhado. E nesse caso, a quantidade de A empilhada, por essa condição aqui, vai estar exatamente entre a quantidade de A entradas e o dobro da quantidade de A's entradas. Ok? Então o que acontece aí é que eu tenho esse tipo de não determinismo aqui. Se está entrando A e tem A no topo da pilha, eu posso ter duas regras. E se está entrando A e tem o Z0 no topo da pilha, eu também posso ter duas outras regras. Isso aqui é outro exemplo que a gente viu também. Nesse caso, foi aquele método genérico de, a partir de uma gramática livre de contexto, construir um autômato com pilha que reconhece a linguagem gerada por aquela gramática por pilha vazia. Nesse caso aqui, o não determinismo é bem óbvio, né? É o caso que eu não consumo, é o caso que eu tenho um E no topo da pilha. Nesse caso, sem consumir entrada, pode acontecer todas essas coisas aí. Né? Então, eu tenho 4 escolhas possíveis. Ainda mais uma possibilidade é esse autômato com pilha que reconhece W reverso. Né? Como é que ele é feito isso? Eu vou empilhando os zeros ou empilhando os uns sobre quem quer que esteja na pilha. Ok? Zeros e uns, zeros e uns. Em algum momento, não deterministicamente, eu escolho tirar. Se tem um zero no topo da pilha e está entrando zero, em lugar de empilhar esse zero, eu desempilho. E aí eu só posso desempilhar a partir daí. Se eu chegar com a pilha, se eu chegar aqui nesse estado aqui e o Z0 ficar exposto, eu posso desempilhá-lo e eu reconheço aqui para o estado final e a pilha vazia, né? Por ambas as condições. O que acontece aqui é que tem o não determinismo. Né? Aqui o zero com o zero eu posso empilhar o zero em cima do zero ou eu posso desempilhar. Então tem uma escolha não determinística. Tem uma outra forma mais comum de resolver esse problema aí, que pode parecer que resolve o não determinismo, mas não resolve. Qual é a outra forma mais comum? Ó, é essa aqui. Se vocês repararam, essas duas regras aqui mudaram. Agora, ao mudar de estado, eu simplesmente não consumo entrada e mantenho qualquer coisa que tem na pilha. Então eu vou empilhando, mantenho a pilha e começo a desempilhar, independente de quem está entrando. Tá? Que eu mantenho a pilha e começo a desempilhar. Mas o que acontece aí, apesar disso aqui poder acontecer até em situações estranhas, tipo se eu tiver aqui entrando 1 e tiver 0 no topo da pilha, eu vou poder passar para cá. Mas aqui eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir desempilhar esse zero. Outro ponto é que isso aqui ainda é não determinístico. Como assim? Olha só, se eu tenho essa situação de estar entrando um zero e ter o zero no topo da pilha, eu tanto posso executar essa regra aqui, como também essa aqui. Por quê? Porque essa aqui basta que eu tenha zero no topo da pilha, independente da entrada. A entrada não importa. Então isso aqui ainda é não determinístico. E essa outra regra também pode ser aplicada com essa aqui. Porque essa é outra situação. Quando eu estou entrando 1 e o zero no topo da pilha, eu posso ou aplicar essa regra ou aplicar essa aqui.
Bom, para a regra de baixo vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho duas possíveis situações de conflito aí. Bom, então o que é um autômato com pilha determinístico? Ele é determinístico quando um símbolo de entrada, dado um símbolo de entrada e um símbolo da pilha, o autômato com pilha pode fazer no máximo um movimento. Então, vejam bem, não é a mesma coisa que a gente via lá no caso do autômato finito, em que a gente proibia que acontecesse zero movimento. Nesse caso, pode ser que não tenha nenhum movimento, mas pode haver no máximo um, não pode haver dois movimentos. Por exemplo, a gente lembra que a função delta, a assinatura dela é dado um estado, dado uma entrada ou vazio e dado um símbolo da pilha, ele me retorna um conjunto de partes. Né? Isso no caso do não determinístico, que é um conjunto de estados e strings a serem colocados na pilha. Para isso aqui ser determinístico, sem pensar antes em mudar a assinatura da delta, essa delta aqui pode retornar no máximo, para uma entrada A e para um determinado símbolo da pilha, pode retornar no máximo 1. E com o caso do string vazio, entrando vazio, também pode entrar no máximo 1. E mais ainda assim pode acontecer conflito desse com esse aqui, como nesse caso aqui. Então ainda tem uma terceira condição. Se para algum A do meu alfabeto de entrada eu tenho um movimento desse tipo aqui, então o movimento com o mesmo símbolo na pilha e vazio não pode existir. Tá? Então ele é determinístico, ele tem que ser sempre no máximo ir para um caminho só. É bem fácil entender isso. Agora vamos ver um exemplo de um determinístico. Esse aí é um exemplo, um problema do livro do Hopcroft e o livro do Hopcroft, né? E Ullman, ele mesmo, e From a Language the Relation to Automata, foi a 4ª edição. Eu peguei aqui esse exercício. Então, a gente quer que a linguagem seja 0 repetidos n vezes, 1 n vezes, então a ordem é essa, sendo que tem que ter mais, a quantidade de 1 é maior ou igual à quantidade de zeros. O que complica um pouco é que eu não faço nenhuma, eles podem ser zero, tanto o n e o m podem ser zero. Bom, vamos fazer o autômato com pilha determinístico. É interessante vocês tentarem. Deem uma pausa e tentem fazer esse autômato. Vamos ver a solução então. O que faz esse autômato aqui? Vamos observar. Estou no estado inicial. Ao entrar no zero, eu empilho o zero. Empilho quantos mais zeros vierem. Ao entrar o 1, eu desempilho o zero. Desempilho, no mínimo, a quantidade de zeros empilhados. Por quê? Porque ao desempilhar todos, eu vou poder fazer a transição automática daqui para cá. Importante. E aí eu posso ler mais uns, sem alterar a pilha. Repara que eu vou reconhecer por estado final, e não por pilha vazia. No caso de autômato com pilha determinística, a gente vai trabalhar sempre com reconhecimento por estado final. Ok? Então eu reconheço aqui por estado final. Entrou 1, 0, entrou n zeros. Aqui entrou 1, entrou n 1s. E aqui eu consigo passar automaticamente para esse estado aqui. Repara que não tem conflito nenhum, porque aqui o 0 está no topo da pilha, aqui o z está no topo da pilha. Então esse não é não determinístico com esse. Aqui também não, porque aqui, apesar dos dois terem 0 no topo da pilha, aqui está entrando 1, aqui está entrando 0, também não tem conflito. E no final eu posso ler quantos números eu quiser. Essa seta é simplesmente para o caso... na verdade, aí, esse estado aqui é final para o caso de eu reconhecer a sentença vazia. E essa seta aqui é para o caso de não ter nenhum zero. Né? Para o caso de ser 1, o primeiro 1 passa aqui. Então... a outra possibilidade, não ter nenhum zero, ele veio por esse caminho aqui. Mas reconhece por estado final. Vamos ver esse autômato funcionando para um exemplo bem simples.
entrada 0, 1. O símbolo inicial da pilha vai ser o Z, eu começo o estado Q0, está entrando um 0, eu tenho um 0 no topo da pilha, eu só posso aplicar essa regra, empilhar o 0. Eu li o 0, fui para o estado Q2, e agora eu tenho um 0 no topo da pilha e está entrando 1. Eu só posso aplicar essa regra aqui, de desempilhar o 0. E ir para o estado Q3. Estou no estado Q3, está entrando um 1, eu só posso aplicar essa regra aqui. Porque o Z está no topo da pilha. Se tivesse o 0 no topo da pilha, eu aplicaria essa. Se tem um Z no topo da pilha, então eu não consumo a entrada, né? E pronto, fui para esse estado aqui que é 1, tem o Z no topo da pilha, e agora se entrar 1, eu posso trocar o Z por Z. Ou seja, não altera a pilha, mas consumo a entrada. Li 1, agora eu já li toda a entrada. Se eu já li toda a entrada e todo o estado final, eu reconheci para o estado final. Ok? Reconhecendo para o estado final. Para reconhecer isso aí, eu vou fazer uma observação. Para reconhecer por pilha vazia, uma possível tentativa seria essa aqui, de tentar tirar o símbolo Z da pilha com movimento vazio. Só que isso daí, para quem observa bem, tem um problema. Que problema é esse? O problema é o seguinte, agora aqui, ó, eu tenho entrada 1 com o Z no topo da pilha, eu posso fazer isso, mas poderia fazer isso também. Então ele passou a ser não determinístico. Então, esse aqui está em conflito com esse, e esse aqui pode entrar em conflito tanto com esse quanto com esse. Ó. 1 com Z eu vou poder fazer isso ou isso. E 0 com Z eu vou poder fazer isso ou isso. Então isso aqui não funciona. Então, o que é feito nesses casos é a gente usar um marcador final, né? Isso pode ser interpretado como, o meu autômato de pilha determinístico não vai reconhecer a linguagem L, vai reconhecer a linguagem L dólar. Ou seja, quando entrar o dólar e eu tenho o Z no topo da pilha, eu dou o pop no Z, tiro o Z da pilha e vou para o novo estado, aqui também. Ou eu posso mudar a definição do meu autômato com pilha determinística e dizer, não, ele está reconhecendo essa linguagem aqui. O problema é que a entrada começa com um string que está entrando e mais esse dólar no final, né? Na verdade, essa mudança de definição, a gente vai ver mais para frente, quando for ver o autômato linearmente limitado. Ele vai precisar dessa marca, uma no final e uma no início, porque ele anda nas duas direções, e vai precisar dessas duas marcas. No nosso caso, se a gente quiser fazer o reconhecimento por pilha vazia, no nosso autômato pilha determinística, a gente tem essas opções. Ou muda a definição dizendo que tem a marca no final, ou diz que vai reconhecer não a linguagem L, mas essa linguagem L-DOR. Okay? Então a gente vai procurar sempre trabalhar, isso foi só uma observação, a gente vai procurar sempre trabalhar, no caso do autômato por pilha determinística, e reconhecimento por estado final. Bom, com isso a gente viu o autômato por pilha determinístico, e ele é um caso particular de autômato por pilha. A volta não vale, por enquanto vocês aceitem isso. Nem todas as linguagens que eu reconheço com autômatos com pilha, eu posso reconhecer com autômatos com pilhas determinísticos. Consequentemente, nem todas as gramáticas livres de contexto podem ser reconhecidas por um autômato com pilha determinístico. Na verdade, eu chamo essas gramáticas, as linguagens livres de contexto que podem ser reconhecidas por autômatos com pilha determinística, de linguagens determinísticas. E muito do curso de compiladores é ver uma versão. A gente fez uma construção dessa passagem daqui para cá. Foi a versão top-down que gera um left parse. Vocês estão lembrados disso? O curso de compiladores ou tenta ver a versão determinística desse autômato, que são as chamadas linguagens LL, ou existe um outro autômato parecido com o autômato com pilha, que em vez de ser top-down, ele é bottom-up e gera um right parse. Nesse caso,
uma outra abordagem na análise sintática dos cursos compiladores é gerar uma versão determinística desse outro tipo de autômato, que é bem parecido com isso. Bom, de qualquer forma, esse é um assunto aqui que vai ser aprofundado porque ele tem aplicação prática, provavelmente no curso de compiladores, ok? Como exercícios, a gente pega aí mais 2 exercícios do livro do Hopcroft Ullmann, quarta edição. Se vocês repararem bem aqui, é ao contrário. O n, que é maior ou igual a n, então continua sendo 0 elevado a n, 1 elevado a n. Em vez do 1 ser maior, m ser maior ou igual, agora é ao contrário. O n, que é maior ou igual ao n. E o outro exercício é fazer um autômato determinístico que conhece esse aqui. 0 elevado a n, 1 elevado a m, 0 elevado a n. Então, o m e n quaisquer. Podem ser qualquer coisa, não tem nenhuma relação entre eles necessária. Repara que quando o m for 0, a quantidade de zeros é par. Ok? Então, pessoal, espero encontrar vocês na próxima aula e faça os exercícios. Ok? Até lá, então. Tchau.